Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. X diz que cumpriu ordens e pede a Moraes o retorno da rede social. Ministro analisará a solicitação, mas não há data para o anúncio de sua decisão. Suspensa no Brasil desde o fim de agosto, a rede social X pediu ao Supremo Tribunal Federal que avalie se ela pode ser reativada no país. A plataforma entregou nesta quinta-feira os documentos solicitados pelo ministro Alexandre de Moraes e disse ter cumprido todos os requisitos exigidos por ele. Na lista de determinações a serem atendidas estava o bloqueio de perfis de 9 pessoas investigadas pela Corte, pagamento de multas por descumprimento de ordens judiciais e a nomeação de um novo representante legal no Brasil. O X adotou todas as providências indicadas por Vossa Excelência, como necessárias ao restabelecimento do funcionamento da plataforma no Brasil, disseram os advogados. E Moraes será denunciado nos Estados Unidos por crime de tortura. Nos próximos dias, o advogado Paulo Faria apresentará uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, localizada em Washington. De acordo com Faria, a decisão foi motivada pelas condutas do ministro no processo envolvendo o ex-deputado Daniel Silveira. O político é representado por Faria, Michael Robert, Paola Silva e Sebastião Coelho. Segundo o advogado, Moraes cometeu o crime de tortura, além de abuso de poder e autoridade. Na última segunda-feira, Moraes solicitou ao governo do estado do Rio de Janeiro informações adicionais sobre o exame criminológico de Silveira. O laudo médico enviado recentemente era favorável à progressão de regime solicitada por Faria, mas Moraes considerou o documento superficial. A exigência desse exame foi feita após o pagamento de uma multa de aproximadamente 270 mil. Mesmo após a quitação do valor estabelecido por Moraes, Faria teve que complementar o pagamento seguindo uma exigência da Procuradoria-Geral da República. E Tarcísio é quem pode estar segurando o impeachment de Moraes. Entenda. No último não, mas no penúltimo show eu usei quase que o meu último bloco inteiro para falar sobre isso, que é a responsabilidade que o governador Tarcísio tem nesse processo. O governador tem sido o pessoal chama de bombeiro no Senado. Então, eu sou o incendiário, você é o incendiário, vocês são os incendiários e ele é o bombeiro. E se a gente está tacando fogo para tentar tirar o Moraes, a quem que o bombeiro está servindo? A quem que o bombeiro está servindo? Só pode estar servindo a uma pessoa, Moraes. E eu estou reclamando disso há muito tempo. Eu vou dizer uma coisa para você que está me assistindo aqui agora. Não fosse o governador Tarcísio, provavelmente nós já teríamos tirado o Alexandre de Moraes. Porque a pressão que ele faz há mais de um ano, certamente, desde que entrou, e vocês lembram, eu ainda estava na Jovem Pan, quando eu noticiei que após a eleição dele, ele fez um encontro clandestino com Alexandre de Moraes. Então, esse diálogo, essa tentativa de apaziguar, de bombeiro, de baixar o clima, de baixar a tensão, é exatamente o oposto do que a gente precisa que seja feito. E aí como é que a coisa funciona? E foi o que a Paula Marisa disse, e eu vou ser um pouco mais brutal na forma que eu vou dizer. São Paulo tem uma máfia e uma elite, que eu não, ou por corrupção ou por benécia, eu não quero entrar aqui em detalhes, até para não caluniar ninguém, mas essa máfia precisa do dinheiro, e precisa do dinheiro da prefeitura, e precisa do dinheiro da prefeitura na mão do Nunes. O Kassab precisa do Nunes para continuar os seus esquemas, sejam eles ilícitos, imorais ou de qualquer outra natureza. Significa que o governador Tarcísio e o presidente Bolsonaro têm um enorme poder nesse momento,
onde você tem um Pablo Marçal ali que está perto de um Nunes, e as pessoas pensam que eu apoio o Nunes. Não apoio o Nunes, porra nenhuma, não apoio ninguém. O poder de virar e condicionar o apoio ao Nunes à capacidade do PSD de reverter a sua posição dentro do Senado é absoluta. Porque se o governador Tarcísio e o presidente Bolsonaro virarem para o Kassab e falarem assim: ou eu recebo 5 votos do PSD e esse impeachment é botado para votar, ou eu vou apoiar o Marçal. Há 1 semana, 2 semanas da eleição, acaba o Nunes, é game over. E o momento de negociar é quando você está na posição de força. Isso só vai acontecer agora. Essa janela a gente tem agora. Depois que o Nunes for para o segundo turno contra o Boulos, isso acabou. Então, o poder do impeachment está na mão do governador Tarcísio e do presidente Bolsonaro. Mas eu vejo uma espécie de marasmo total. Eu não, entendo. E nunca houve uma ocasião tão propícia a fazer esse impeachment. Isso que eu não entendo. Mas falta assim, de ambição. É porque enquanto eu tô falando isso, taca fogo, vai lá, vai atrás do Nunes, condiciona. Política é isso. É sim você condicionar uma coisa a um benefício pra você. Isso é política, porra. Tá, mas qual que é a estratégia, Paulo? Eu não entendo qual que é a estratégia do Tarcísio. Mas não é estratégia, o cara tirou o Twitter que o mundo inteiro tá sabendo que a gente vive debaixo de uma tirania. Ele quer fazer as pazes ainda com o tirano, é isso? Eu não entendo o que se passa na cabeça do Tarcísio. Sim, mas ele acha a gente radical. Ele é um tucanão. Então ele é burro. Ué, não é possível, ué. Não vou arrumar confusão e vou tocar a minha própria vida. Eu vou apagar um incêndio. É isso. O Pablo Marçal diz a mesma coisa. Eu não vou arrumar confusão e vou cuidar da minha própria vida. E aí a gente não tem... A verdade é que por trás disso... Não, aí parece... Posso falar uma coisa, falta de ousadia. Isso é muito engraçado. O lema de todas as forças especiais do mundo, não de todas, mas de boa parte das forças especiais do mundo, é uma versão do quem ousa vence. A sorte favorece o audaz. E falta audácia aos nossos governantes. Sim. Audácia, ao mesmo tempo que sobra para o Moraes. Então, de fato, quem ousa, vence. Quem ousa vence. Eu não acho que falta audácia, não. É sobra, omissão e covardia. Porque o que aconteceria... O que aconteceria... É a inversão. O que aconteceria com o Tarcísio Gomes de Freitas se ele dissesse que há uma ditadura no Brasil? Nada. Absolutamente nada. Ou seja, não é audácia. Não é audácia, é falta de coragem. Não, então, ele acha que ele faz uma ponte. Ele acha que ele... Isso é líquido e certo. Eu escuto isso de milhões, milhares de interlocutores. Bastidores, isso. Ele acha que ele está salvando o Brasil. Ele acha que está preservando. O presidente Bolsonaro só não foi preso por causa dele. Porque ele vai lá e chupa o saco do Alexandre de Moraes. E aí ele fala, não, eu sou a ponte do diálogo. Eu sou o que tem que haver diálogo. Até um certo ponto, eu acharia isso ok. Só que hoje ele trabalha contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Olha que loucura. O governador que foi eleito graças ao Bolsonaro, um cara que era completamente desconhecido, que devia estar sendo um técnico de 5ª categoria num departamento do governo Lula. Sim. Esse cara, que hoje é o governador do estado mais importante do Brasil, ele dá suporte político ao algoz do padrinho dele. E dos eleitores. E dos eleitores. Ele entrega os eleitores por ditadura. Isso é grave. E foi ele que saiu de São Paulo e foi articular a reforma da tributária lá. Eu tenho um vídeo no meu Instagram. Se não fosse essa articulação do Tarcísio, talvez a reforma não tivesse passado do jeito que passou, com esse monte de baboseira, e talvez o impeachment já estivesse rodando sim. Eu diria que já estaria. Nós só tivemos avanços a despeito do Tarcísio, porque os avanços em geral que estão vindo aqui dos Estados Unidos, Congresso, Elon Musk, etc, as pressões, a reportagem da Vaza Toga, tudo vem daqui, não tenham dúvida que vem daqui, um dia eu explico para todo mundo. Acontecem a despeito do Tarcísio, porque eu já falei, façam o acordo que quiserem com o Tarcísio, eu estou cagando, do meu lado eu vou continuar empurrando até as bolas. Não tenho esse negócio. E aí é o seguinte, pode ser que eu não tenha, que a gente aqui não tenha os elementos para vencer. Eu não sou governador de São Paulo, né? Se eu tivesse o orçamento o segundo maior orçamento da América Latina na minha mão, eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes estaria na Cracolândia.
né? Mas, como eu não tenho, a gente age com os meios que a gente tem. Eu posso dizer para vocês. Relembrando mais uma vez a história, né, o Paulo Figueiredo, o Chamberlain queria fazer acordo com Adolf Hitler, dizendo que ia salvar o mundo. Aí o Winston Churchill se contrapôs. O problema do Brasil é que falta o Winston Churchill. O problema é esse. O Chamberlain a gente tem, que é o Tarcísio. O Chamberlain a gente tem vários, não é só um não, tem vários. Vamos lá, o Winston Churchill, zero. Só para organizar aqui essa questão toda, existe muita gente, inclusive dentro do governo do Tarcísio, que está incomodada com a postura dele, tá? Não é pouca gente, não. Mas agora a gente tem que ser... O Kassab tá mandando em São Paulo, a questão é essa, simples. Mais de 60% do secretariado todo do Tarcísio é Kassab, tá? Mais de 60% do secretariado é PSD. Só para fofoca, quero fofoca. O Adriles gosta de fofoca. Eu gosto de fofoca. Jornalista é fofoqueiro. Jornalista é fofoqueiro, é jornalista. Eu li o Adriles para fofocar. Me contaram, uma fonte bem próxima, que o Tarcísio e o Alexandre tiveram um quebra-pau depois de 7 de setembro. Por quê? Qual foi o quebra-pau? A postura do Tarcísio na defesa do 7 de setembro. O Alexandre e daí ele botou o rabinho no meio das pernas. Ele não falou de nada do Alexandre, nem citou o nome do Alexandre de Moraes. A conversa de bastidores, e eu estou dizendo que eu estou trazendo a notícia conforme eu recebo. Então eu não posso confirmar. Mas a pessoa que me falou é uma pessoa extremamente próxima do Tarcísio. Me falou que o pau torou e que o clima já não é mais o mesmo. Eu espero que... O próprio fato de terem quebrado o pau pressupõe uma amizade civilizada. Eu acho que a amizade civilizada com Satanás já é uma coisa horrorosa por si. E Glenn Greenwald revela ameaças de Moraes, que incluiu a Folha de São Paulo no inquérito das fake news. Que o jornalista Glenn Greenwald disse que o Alexandre de Moraes incluiu a Folha de São Paulo no inquérito das fake news, que faz parte dos inquéritos do fim do mundo, depois das reportagens sobre o uso paralelo do Tribunal Superior Eleitoral pelo ministro, a chamada vaza-toga. De acordo com Glenn Greenwald, ele e o jornalista corresponsável pelas reportagens, Fábio Serapião, também foram incluídos no inquérito. Glenn disse o seguinte, abro aspas, não paramos com a reportagem mesmo que não tenhamos publicado nas últimas semanas. Não é porque tenhamos sido ameaçados. Na verdade, estamos sendo ameaçados. Uma das coisas que Alexandre de Moraes fez nas primeiras semanas foi incluir não só as supostas fontes, mas também incluiu a Folha de São Paulo e os dois jornalistas que assinam o material, o Fábio e eu, dentro do inquérito criminal sobre fake news. Fecho aspas. Aí você vê a bizarrice de tudo isso. Ele não está fazendo o inquérito para quebrar a fonte de imprensa, para descobrir quem vazou. Se ele está fazendo um inquérito para descobrir quem vazou, quer dizer que isso é verdadeiro, que foi vazado. Agora ele quer incluir a Folha na fake news. Ou é fake news ou foi vazado. Ó a lógica aí. Ó a lógica que falta. Porque energúmenos defenderão a medida do Alexandre. Aliás, eu quero ver, o Reinaldo Azevedo escreve na Folha, eu quero ver ele defender essa do Alexandre. Esta eu queria ver. Pesquisa aí, alemão, vê se ele defendeu. Vê o que ele falou. Veja aí. Porque ou é verdade e ele está fazendo um inquérito para descobrir que vazou, ou é fake news. As duas coisas não podem ser ao mesmo tempo. Não pode. Aí tem outra coisa. Ele quer descobrir quem vazou. Então a gente sabe que é verdadeira porque foi a primeira coisa que ele fez. Né? É o famoso ato falho. Qual foi a primeira reação? É verdade, quero descobrir quem foi. E tanto é verdade, ele quer descobrir quem foi, que ele não ouviu. A Polícia Federal não está ouvindo estrategicamente nem ele, nem o Ayrton Vieira, que é aquele que gosta de usar da criatividade, nem o Marco Antônio Vargas, nem o segurança pessoal do Alexandre. Solta-lhe a ferro. Para vocês. Com amor.
Olha, na realidade, todo o sistema de qualquer país, quando quer defender a sua soberania, mas voltada a um programa de poder, soberania travestida de programa de poder, ela é contra o jornalismo, ela é contra a informação, ela é contra a expressão da liberdade. Agora, cometeu um erro estratégico. Essa assessoria do ministro Alexandre de Moraes, quando coloca a Folha de São Paulo, um jornal com uma tradição de décadas, dentro de um inquérito para descobrir quem vazou as informações, é diferente de você perseguir jornalistas, que são pessoas físicas, que no mundo inteiro a gente vê essas perseguições acontecendo. Até nos Estados Unidos, quando se falaram de crimes de guerra, né? Teve pessoas que tiveram que morar durante anos em embaixadas. Perseguir uma entidade como Folha de São Paulo, agora realmente conseguiu trazer para si próprio um problema muito maior. E depois fala do regime, hein, professor? O regime, pelo menos, tinha a decência. Nesse ponto ele tinha a decência de falar, olha, tem uma censura, quero olhar o material antes. Agora a gente fica com essa pressuposta liberdade e se depois. Pavinato, o regime ele teve várias decências. Uma delas foi de tentar acabar com um processo, aquele momento de estado de exceção, porque foi o próprio regime, foi o próprio período de 64, foram os próprios militares que trabalharam para a volta da democracia. Foram eles que trabalharam, porque eles não queriam que aquilo tivesse durado além de 66. 66 haveria as eleições livres e houve todo um conjunto de embates de indivíduos que eram radicais e acabou enrijecendo um lado e eles passaram a se defender e passaram a construir paulatinamente com uma preocupação jurídica. Não havia nenhum ato que fosse respaldado por uma construção jurídica anterior. Não estou dizendo que não cometeram erros, cometeram, mas apenas fazendo uma comparação da confusão que nós temos hoje. Quando você citou o Carl Schmitt, é muito importante as pessoas terem isso em mente, porque o Carl Schmitt ele falava muito claramente, sim, do controle da informação. Só que tem um detalhe, o Carl Schmitt ele tinha uma noção de política. O conceito de político para ele não era a construção de projetos. Não, o Carl Schmitt tinha pedigree acadêmico perto do Alexandre. Sim, mas aí não, mas é detalhe. Mas ele tinha uma noção de político, que é uma noção de política que norteou toda a esquerda. Olha que coisa curiosa, ele foi um jurista do Reich alemão. Ele, apesar de ter sido inocentado em Nuremberg, ele foi inocentado em Nuremberg, ele ali, todo mundo olhava, mas esse foi o cara que deu a base jurídica para aquela monstruosidade do nazismo. Mas ele foi usado na década de 60 por toda a esquerda, exatamente porque para ele política não é a busca da convergência para produzir projetos coletivos. A política para ele é uma relação de amigo e inimigo. A esquerda olhava e dizia, mas cai como uma luva, porque a política é uma luta de classes e tem uma classe que tem que ser extinta, por isso vale as estratégias violentas. Foi usada pela esquerda o Carl Schmitt. Agora, a Folha, ela está sentindo na pele algo que ela deveria ter visto muito antes, que a liberdade de expressão tem que ser plena e você não pode, em hipótese nenhuma, se contrapor. Porque tem um inimigo político, como diria o Carl Schmitt, a esquerda da década de 60 e a esquerda atual, você admitir que a voz dessas pessoas sejam caladas. E aí, para a Folha, e eu encerro, caberia, eu acho que o nome era um pastor luterano, eu acho que era Martin Niemöller, é isso daí. Algumas pessoas dizendo que é uma poesia, não, foi um desabafo dele. O que ele disse? Primeiro vieram e perseguiram os socialistas. E eu fiquei calado, porque eu não era socialista. Depois vieram e pegaram os sindicalistas. E eu fiquei calado, porque eu não era sindicalista. Depois vieram e pegaram os judeus. E eu fiquei calado, porque não era judeu. Depois vieram atrás de mim. E não havia ninguém para me defender. A Folha está sentindo antecipadamente coisas que no futuro... Grupos como o Diário Oficial da União, que tem uma sindical aqui, tem uma representação aqui na Berrine, no final vai chegar alguém, quando eles tiverem consolidado o poder, vai chegar alguém e vai dizer assim, mas vocês são burgueses, logo vocês também têm que ser calados. Não adianta estar nos defendendo, porque nós queremos a propriedade de vocês. É o que vai acontecer. A Folha está sentindo agora. Está sentindo agora o que é ser uma Frias, o que é entrar numa Frias. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal.
E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.